Graça e paz, igreja. Amém. Aleluias. Que a graça e a paz do Senhor seja com cada um de vocês, meus irmãos. Que possamos, neste momento, mais uma vez celebrarmos a presença do Senhor aqui. E que nós possamos colocar e externalizar todo o nosso amor, todo o nosso sentimento, entre nós, irmãos, entre nós, como igreja, corpo de Cristo, e o nosso amor e a nossa gratidão ao nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de agradecer a presença e a oração de todos. Durante a semana, alguns pedidos de oração aconteceram no grupo da igreja, e a gente sabe que quando a pessoa, nosso irmão na fé, levanta a mão pedindo oração, é dever nosso, é por amor a Cristo que nós fazemos isso. Amém? Então eu gostaria também que durante as orações do nosso culto, a gente sempre lembrasse e colocássemos em oração também a esses irmãos que estão precisando da nossa intercessão. Aleluia! Vamos adorar a Deus? Vamos celebrar a presença do Senhor no nosso meio, vamos celebrar a presença dEle nas nossas vidas todos os dias, o tudo que Ele fez por nós nessa semana, o tudo que Ele nos livrou, o tudo que Ele colocou nas nossas vidas como oportunidade, como lição de aprendermos a amar o próximo, como lição de perseverar, como lição de dobrar os joelhos e confiar naquilo que Ele tem para nós. Aleluias! E eu convido a toda a igreja, aqueles que puderem, se colocarem de pé. Nós vamos ler o Salmo 105, dos versos de 1 a 7. Amém? Nós vamos abrir esse culto com essa leitura, nós vamos orar, e em seguida nós vamos louvar ao Senhor, com todo o nosso ânimo, com toda a nossa gratidão. Aleluias! Salmo 105, versos de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das suas maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, e os seus juízos permeiam toda a terra. Aleluia! Senhor, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença, Senhor, e viemos até a tua casa nesta manhã, para te render graças e para te adorar. Em nome de Jesus Cristo, nós sabemos, Pai, que o Senhor tem propósitos em todas as coisas para cada um de nós. E era propósito do Senhor que nós nos reuníssemos aqui nesta manhã. E nós sabemos, Senhor, que para estarmos na tua presença, para não quebrarmos a comunhão da tua igreja, da tua noiva, nós precisamos estar sempre puros na tua presença. Não só aos domingos, mas todos os dias. Por isso, de maneira especial, nós nos colocamos hoje na tua presença, Paizinho, e pedimos ao Senhor, que por amor e misericórdia, por esta comunhão que estamos buscando contigo, da aliança que vamos lembrar e renovar nesta manhã com o Senhor, nos perdoa dos nossos pecados, ó Pai, e lava-nos com o sangue puro de Jesus Cristo. Derrama e passa sobre a vida de cada um de nós o sangue puro, a tua mão abençoadora, Senhor, e limpa o nosso coração, a nossa mente, limpa as nossas vidas de todo o mal, e que possamos, Senhor, estarmos verdadeiramente na tua presença em santidade. É o que nós te pedimos e te agradecemos, porque queremos te louvar de todo o coração, queremos te louvar, Pai, com todo o sentimento de gratidão e amor que temos pelo Senhor. Pai, que o teu Espírito Santo tenha total liberdade de agir no nosso meio,
Ministra no nosso coração, desde esse minuto que estamos falando com o Senhor, até os despedirmos entre irmãos e nos despedirmos da tua casa neste domingo. Em nome de Jesus, que o nosso coração possa estar aberto, que cada um de nós possamos nos alegrar a cada hino, a cada louvor que vamos entoar, e que possamos nos derramar na tua presença. É o que nós te agradecemos desde já e te louvamos, porque o Senhor, a toda a honra e toda a glória seja dada, porque só o Senhor é Deus nas nossas vidas, só o Senhor é capaz de nos transformar, e nós te pedimos, nos transforma um pouco mais nesta manhã, em nome de Jesus, recebe a nossa adoração, amém, aleluias, glória a Deus, vamos louvar ao Senhor. Amém, glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Não importa a situação que você esteja passando, não importa qual seja a sua aflição, seja ela pequena, um leve incômodo, ou algo muito grande que às vezes não deixa você dormir, ou que te faz acordar antes do horário e não te deixa voltar a dormir. Não importa a situação, o teu Deus é contigo. Ele segura na tua mão a todo momento. Ele derrama da misericórdia dele a cada situação, a cada momento. Então que nesse momento de adoração você entregue seu coração diante de Deus, as suas ansiedades, suas angústias, seja o que for, porque Ele quer segurar todas elas e te dar a paz. Você vai identificar as aflições, você vai ver as aflições, vai ver as coisas acontecendo, mas Ele vai manter a paz no seu coração. Glória a Deus. Em Salmos 27 diz assim, a partir do versículo 7: ouve a minha voz quando clamo ao Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. O Senhor te acolhe a cada situação, meu querido. Glória a Deus. Pai, estamos aqui mais uma vez, Senhor, tão somente para te adorar, para levar louvores a Ti, ó Deus. Abrir o nosso coração diante de Ti. Toma a nossa mente cativa neste momento, ó Pai, somente para, através do Teu Espírito Santo, Te adorar, Te exaltar. Glória ao Teu nome, Jesus. Dê uma salva de palmas ao seu Senhor e Salvador. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo. Seja adorado, Jesus, seja exaltado, Pai. Só o Teu nome, Senhor, seja exaltado hoje e sempre, Jesus. Glória ao Teu nome, Jesus. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam o seu santo nome. Exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei.
Ele exaltado. Ele exaltado, bem exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Aleluia, Ele é exaltado, bem exaltado no céu. Aleluia, Ele é exaltado, bem exaltado no céu. Seja exaltado, Deus. Glória a teu nome, Jesus. Seja exaltado hoje e sempre, Jesus. Que nosso coração te exalte, Pai. Louvamos ao seu nome, louvamos ao Senhor. Não cansaremos de louvar ao Senhor, magnificar o teu nome, ó Deus. Porque só o Senhor é Deus, ó Pai. Jesus, Filho, único intermediador entre o homem e Deus. Só tu é digno de ser adorado hoje e sempre, Pai. Louvemos ao Senhor, Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, digno de louvor. Excelso, excelso, supremo, digno de louvor. Louvemos, louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo,
pois seu nome é santo. Hosana, Hosana, o nosso Rei. Hosana, 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 o nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Teu nome é santo, Pai, e louvaremos o Senhor a cada dia de nossas vidas. É o nosso desejo, Pai, é o desejo do nosso coração. E que o Senhor receba, Pai, cada louvor de cada coração aqui, ó Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Queremos declarar que não há ninguém como tu, Jesus. Ninguém como tu, Pai. Ninguém como tu, Deus, que abriu mão do seu filho. Ninguém como tu, Jesus, que veio e se fez homem, padeceu por nós, Pai, sofreu o que tinha que sofrer, mas sem pestanejar aceitou a proposta do Pai e veio e nos resgatou, ó Deus. Obrigado, Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Soberano e fiel, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és
tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Oh, alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Oh, alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Oh, alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Glória a teu nome, Jesus. Receba o nosso louvor. Tu és tudo para nós, ó Pai. Assim como o Senhor se entregou em tudo, o Senhor deu tudo, ó Pai. Declaramos que o Senhor é tudo para nós, ó Deus. O Senhor é tudo para nós, Jesus Cristo, Salvador. Glória a teu nome, Jesus. Seja adorado hoje e sempre, ó Pai. Não cansaremos de te adorar, Jesus. Glória a teu nome, Jesus. Glória a teu nome, Pai. Receba os nossos louvores, ó Pai. Que o Senhor esteja recebendo, ó Pai, com a sinceridade do nosso coração. O Senhor possa estar recebendo com muito amor, ó Deus. Com muito amor, Jesus. Glória a teu nome, Jesus. O Senhor está acima de todos, ó Pai. Nos permite entronizar, ó Pai, na Tua presença, entrarmos na Tua presença a cada dia, a cada momento, ó Deus. Que possamos desfrutar, nem que seja um pouco, ó Deus, nem que seja um pouco para quem ainda não tem experimentado diariamente, ó Deus, mas que diariamente possamos sentir um pouquinho de Ti, um pouquinho da Tua presença em nossas vidas, ó Pai. E nos perdoa, ó Pai, se muitas vezes não reconhecemos isso, ó Pai. E com certeza muitas vezes não identificamos, ó Pai, mas sabemos, ó Pai, que o Senhor está conosco a cada momento, a cada situação, segurando em nossas mãos, ó Pai. Seja na alegria ou na aflição, o Senhor está segurando em nossas mãos, ó Pai. E é uma mão que não queremos largar nunca, são as Tuas mãos, ó Pai. Glória a Teu nome, Jesus. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem Tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel.
vestido de glória e poder, coroado está para sempre, reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Acima de todos, Jesus, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és, tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás para sempre, reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus.
Santo Deus, ó Santo Deus. Santo é teu nome, Jesus. Tu és santo, hoje e sempre tu és santo, Pai. Glória a teu nome, Deus. Glória a teu nome, Jesus. Obrigado, obrigado porque o Senhor é santo. Obrigado porque o Senhor é fiel. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso em nossas vidas, ó Pai. Sem Ti não somos nada, ó Pai. O Senhor continua sendo tudo, independente de qualquer pessoa, qualquer situação, qualquer coisa. Então que possamos descobrir esse tudo, ó Pai, a cada momento em nossas vidas, ó Deus. Entregarmos tudo a Ti, descobrirmos que o Senhor é tudo em nós, tudo por nós, ó Pai. O Senhor é tudo, maravilhoso, grandioso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, poderoso em batalhas, poderoso em guerra. Nome poderoso é o nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. É a Ti que exaltamos, é a Ti que adoramos, que louvamos neste momento. Receba os nossos louvores, Pai, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Glória a Teu nome, Jesus. Seja adorado hoje e sempre, Pai. Glória a Deus, amém. Deus é bom demais, Deus é maravilhoso. Vamos continuar adorando ao nosso Senhor e Salvador, com os nossos dízimos e ofertas, amém? Quem vai pegar a bolinha missionária aqui? A Miriam e o Benício? Vem pegar a bolinha missionária aqui. Glória a Deus, você que veio preparado, conforme o Senhor tocou no seu coração. Contribua conforme o Senhor tem proposto no seu coração, amém? Você que talvez não preparou, que possa buscar ao Senhor, Ele vai falar ao teu coração a forma de agradecer a Ele por tudo que Ele tem provido em sua vida, tudo que Ele tem te dado como sustento, amém? Para que essa casa continue sendo sustentada, e para a honra e glória do Senhor, essa casa tem sido sustentada nos detalhes, não falta, o Senhor cuida nos detalhes da casa dEle, de seus servos, dos seus membros aqui também. Glória a Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã.
adorado hoje e sempre, meu Pai. Seja adorado, Jesus. Glória a Deus. Queria chamar as pessoas mais importantes dessa igreja, desde a fundação dessa igreja. Amém? Glória a Deus. Todas as crianças venham à frente. Vou pedir para o irmão Reinaldo vir fazer oração pelos dízimos, as ofertas e as crianças. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Paz, amada igreja. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, com o Espírito, Senhor, e de agradecimento, Senhor Deus, e humilhado na Tua presença, porque reconhecemos em Ti o Senhor de nossas vidas. O Senhor tem sido tão bom para conosco, Senhor Deus. Nós só temos que Te agradecer, ó Pai, porque o Senhor cuida de nós. Nós Te louvamos, Senhor, nós Te agradecemos, Senhor Jesus. E nesse momento, pelos dízimos e pelas ofertas que foram entregadas aqui na Tua presença, Senhor, porque sabemos que cada um entregou com o coração, Senhor, não por nenhuma obrigação, ó Pai. Ó Senhor querido, mas Tu também conheces as necessidades de cada um. Esteja presente, Senhor Deus, e abra as portas para aqueles que estão necessitados, Senhor Jesus. Ó Senhor amado, agradecemos, amém, por essas crianças que estão aqui à frente, Senhor Deus. São pequeninos, Senhor, mas que já estão aprendendo da Tua palavra, Senhor Deus. E nós queremos, Senhor, para que as professoras, os professores que trabalham, Senhor, com essas crianças, possam, Senhor, ensiná-los, Senhor Jesus, e esses ensinamentos possam ficar em seus corações. Fique com eles, proteja-os a cada dia, Senhor Deus. Nós Te pedimos, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, criançada. Podemos assentar. Graça e paz, igreja, amém? Como é gostoso adorar e exaltar o nome do Senhor, glorificá-lo por tudo aquilo que Ele é, amém? E por tudo que Ele é e Ele tem feito muito por nós, glória a Deus. Pastor Edgar, só isso que eu quero falar antes da palavra. No final da palavra e da ceia teremos alguns avisos. Mas o pastor Edgar está em Lages. Ele foi socorrer uma igreja que veio pedir socorro para o pastor Jaza. E ele foi lá com os irmãos, são 20 famílias. Na quarta-feira nós oramos, por isso. Então ele foi lá, foi dar um apoio, ver qual que é a real situação da igreja e tudo mais. E como que podemos ajudar e como ele pode ajudar. Amém? Manda um abraço para toda a igreja. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez, antes de entrarmos no estudo da palavra. Pai, nós pedimos por Tua graça e Tua misericórdia neste momento, Deus. Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha ministrar as nossas vidas, como já vem ministrando desde a abertura, nos louvores. Deus, que o Teu querer agora, aquilo que o Senhor pretende com esse tempo aqui, aquilo que o Senhor pretende falar ao nosso coração, que isso possa atingir, que isso possa chegar, que isso possa transformar a nossa vida nessa manhã. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração. Fale conosco, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu vou pedir só licença para ficar aqui embaixo, por causa da projeção. Vamos ler a parábola do semeador e logo à frente, os versículos 18 a 23, a explicação que o próprio Jesus dá da parábola. Diz assim o texto: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se.
ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E passa aí depois um momento com os seus discípulos. Jesus explica essa parábola, começando lá no versículo 18, que diz assim: portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daqueles que ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surgem algumas tribulações ou perseguições por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, essa sim é o caso daquela que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu queria, antes de entrar no texto em si, só trazer algo. Tem uma frase do... Pode passar aí, Rafinha. Do Al Pacino, naquele filme O Advogado do Diabo, não sei quantos já assistiram. Que ele fala assim: a vaidade é o meu pecado predileto. Gente, esse filme é antigo, né? Bem antigo, mas ele é um filme que retrata bem como o diabo seduz as pessoas, principalmente os advogados. Brincadeiras, advogados aí. O filme é advogado. Mas ele usa essa frase, e depois de tudo que acontece na vida do rapaz, no final ele ainda consegue, por meio dessa vaidade, seduzir aquele rapaz. Vaidade, meu pecado predileto, ele fala. E a pergunta que eu faço diante desse fato é: por que é o predileto? Por que o inimigo usa muito a nossa vaidade? Gosta de acender a nossa vaidade. Por que ele faz isso? Segundo o dicionário, primeiramente, vaidade significa qualidade do que é vão, inútil, sem solidez nem duração. Sentimento de grande valorização que alguém tem em relação a si próprio. Ou seja, ele joga em nós, na verdade ele aproveita o que já há em nós, ele acende essa grande valorização que a pessoa sente de si própria. Futilidade, outro significado. E é interessante que foi esse exato sentimento que o inimigo plantou lá na primeira tentação. Quando ele tenta Eva, é isso que ele coloca no coração de Eva. Quando a gente lê lá em Gênesis 3, versículo 6, fala assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, e era atraente aos olhos, e além disso, ou seja, o principal é desejável para dela se obter discernimento, ou seja, desejável para dela ser igual a Deus, ou como Deus, essa foi a tentação. Ela tomou então do fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também.
Ou seja, a serpente disse para Eva que ela seria como Deus. Ou seja, plantou esse sentimento de valorização de si mesmo. Essa vaidade. E o versículo deixa claro que o que mais atraiu Eva foi essa vaidade. Isso que derrubou Eva. Mas, e ele faz isso por quê? Por que ele faz? Por que ele gosta de nos inflar? Trazer essa vaidade? Porque ele sabe que quanto mais ele sobe o nosso nariz, quanto mais ele infla a gente pela nossa aparência, pela nossa intelectualidade, pelo nosso profissionalismo, mais difícil fica da gente baixar a cabeça. Deu para entender? Mais difícil fica da gente se humilhar, mais difícil fica da gente se arrepender. Quanto mais alto ele nos levanta, quanto mais ele levanta o nosso nariz, mais difícil é da gente dobrar. E ele sabe que só dobrando é que a gente chega perto de Deus. Ele sabe que só dobrando, só com humildade, com arrependimento sincero, é que a gente chega perto de Deus. Por isso que eu trouxe como tema dessa mensagem, se quiser voltar Rafinha, só para a gente colocar o tema, é o solo frutífero, é o coração arrependido. Deu para entender? Porque só vai frutificar o solo do coração arrependido. Aquele que está se gabando, que não consegue dobrar a cerviz, não tem como frutificar. Não tem como crescer. Não tem como amadurecer. Por isso que o inimigo usa a vaidade, por isso que é o pecado predileto dele, porque ele sabe que a melhor forma de fazer o ser humano não dobrar a cabeça é inflando, é fazendo ele se achar, ele ser vaidoso. Só que o texto fala para nós desse coração, desse solo frutífero, é o coração arrependido que se dobra, amém? E nesse texto que lemos, nós temos aqui 4 tipos de coração. 4 tipos de solo que Jesus vai nos ensinar aqui. E é isso que a gente vai tratar nessa manhã e logo depois teremos a ceia. Mas sempre ciente disso, que o solo frutífero é esse coração arrependido. Amém? Antes de entrar no texto em si, eu quero trazer primeiramente um contexto geral da carta. Como eu gosto de falar aqui, vou frisar de novo, vou falar novamente. Se a gente tira o texto de fora do seu contexto, você tem um pretexto para você falar qualquer coisa. Então, por isso que é importante a gente entender o contexto com que Jesus está falando aqui. O contexto porque Mateus colocou essa parábola aqui. Deu para entender? Então, um contexto geral, um contexto mais explicando a parábola em si, e aí sim vamos para a explicação dos solos, ok? Primeiramente, Mateus aqui, ele é um dos 4 evangelhos, e nós sabemos que os 4 evangelistas, eles contam a história de Jesus, o evangelho é de Jesus, e só que cada um tem o seu foco, tem um foco diferente. São 4 pessoas contando a mesma história, só que cada uma Deus, o Espírito Santo usou para destacar algo diferente, certo? Tem propósitos diferentes. E como a gente escolheu o texto de Mateus, qual que é a intenção de Mateus ao escrever o seu evangelho? A intenção dele é acalmar o coração dos judeus, daqueles que estavam se convertendo. Era uma forma de evangelizar até o próprio judeu. Então, o evangelho mais judaico, assim, que tem mais questões judaicas, é o evangelho de Mateus, porque o alvo dele é o povo judeu, é converter o judeu e também dar uma base sólida para aquele judeu que estava se convertendo. Esse é o propósito de Mateus. E ele quer explicar aqui que Jesus era realmente o Messias prometido no Antigo Testamento. Essa era uma das dúvidas do povo judeu. Será que Jesus realmente é aquele que está prometido? Tanto é que Mateus, dos evangelhos, é o do que mais cita o Antigo Testamento. É o que mais vai colocar, e conforme disse o profeta, a gente vai ler várias vezes, mostrando, peraí, realmente Jesus é esse. Outra dúvida é, será que
se ele realmente é o Messias, por que então ele não estabeleceu o reino? Por que então ele não trouxe o reino, nos livrou de Roma e estabeleceu o reino logo aqui? Não é isso que ele ia fazer? Não é isso que está prometido que o Messias ia fazer? Então ele vai responder essas questões que estão na mente dos judeus. Será que esse reino vai ser estabelecido um dia? E para responder essas perguntas então, e tranquilizar o coração deles, desses judeus cristãos, Mateus escolhe 5 discursos no decorrer da sua carta, e um dos discursos é esse aqui de Mateus 13, que é o discurso conhecido como as parábolas do reino, aonde ele vai explicar a questão do reino para os judeus. E o propósito é explicar que Jesus não cancelou ou mudou a agenda do reino. O propósito é explicar, ou seja, ele não mudou aquilo que estava revelado sobre ele no Antigo Testamento em relação ao reino. O propósito é falar que Jesus, ele apenas adiou o estabelecimento desse reino que eles estavam esperando, foi apenas adiado, tendo em vista a rejeição do próprio povo dele. Vim para que eram os meus, mas os meus não me receberam. Tendo em vista essa rejeição, Jesus então está explicando o porquê que o reino não estava sendo estabelecido ali naquele momento, mas seria estabelecido futuramente. Amém? Então houve, e Mateus deixa claro isso, essa forte rejeição que o próprio povo dele teve dele. Só para você bater os olhos aí, no capítulo 11, um pouquinho antes, no versículos 20 ao 24, é quando Jesus fala das cidades. E ele fala ali, essa rejeição que eles tiveram de Jesus. Jesus deixa claro aqui, que o povo dele, os judeus, estava tendo uma atitude pior do que os outros povos. Aí se esse evangelho, se tivesse sido pregado, né, na cidade tal, eles teriam arrependido, mas vocês estão rejeitando a minha mensagem. Outro texto, no 12:14, você pode bater os olhos aí. Os fariseus queriam matar Jesus porque ele curou um homem no sábado. Olha a rejeição dos líderes do povo. Mateus destaca muito essa rejeição. E como Jesus foi duro com eles ali no capítulo 23, ai de vocês, mestres, fariseus hipócritas, vocês são sepulcros caiados, são hipócritas. Então Mateus revela essa rejeição, e por causa disso o reino não tinha estabelecido ali ainda. Jesus ainda no versículo 24 de 12, ele é acusado, do capítulo 12, de estar endemoniado. Olha isso, olha o nível da rejeição. O nível da rejeição. E por causa dessa terrível rejeição, Jesus chama o povo de geração perversa, ali no 12:45. O que todos os judeus esperavam era um Messias que viria, tiraria César ali do trono, certo? Destruiria Roma e vinha estabelecer o reino de Israel na terra. Só que Jesus veio com outra mensagem, por quê? Por causa desse coração duro do povo. Por causa dessa rejeição, Jesus veio com a mensagem, sim, eu vou estabelecer o reino, mas primeiro eu preciso estabelecer o meu reino no seu coração. Primeiro eu preciso ver mudança no seu coração. Não adianta eu trazer o reino para ter uns súditos com o coração que está nesse reino do mundo. Deu para entender? Eu primeiro tenho que transformar o coração de vocês. Só que por isso eles rejeitaram, porque o interesse deles não era no rei, era no reino. Não era ter um rei que dominasse o coração deles, ou transformasse o coração deles, não. O desejo deles era no reino, na glória do reino. Ser livre de Roma. E Jesus fala assim, não vou te dar um reino, antes de transformar o seu coração. Antes de você entender que é melhor estar com o rei desse reino do que no reino. Deu para entender? É isso que Jesus está falando, e é isso que Mateus vai falar muito aqui. Portanto, o que Mateus deixa claro para esses judeus convertidos, é que antes de Jesus ser o rei, um reino físico aqui na terra, ele precisava ser o Salvador e Rei e Senhor deles, do coração deles, da alma deles. Não adianta nada você trazer algo
ou mudar a condição do povo, senão mudar o coração do povo. Vou dar um exemplo. Quando estávamos aqui pastoreando a igreja batista aqui de Alphaville, a gente fez um trabalho aqui em Santana do Parnaíba. Tinha um trabalho que a gente sempre ia ali, ajudava, fazia um trabalho ali. E era um trabalho com um pessoal que ficava numa, assim, bem, uma favela mesmo, do lado de um riacho que tinha ali. Ficavam em barracos e tudo mais, e era bem complicado. E aí, no trabalho que fizemos, ajudamos tal, e a prefeitura também entrou, construiu para eles, num lugar bem bonito, assim, em cima, no morro, casinhas, sabe, tipo um bairrozinho assim, com casinhas simples, mas casinhas, assim, ficou muito legal. Só que, querido, não deu 6 meses. Você chegava lá, parecia a mesma favela. Parecia o jeito que cuidaram dali. Ou seja, não adianta tirar o povo da favela, tem que tirar a favela do coração do povo. Foi o que aconteceu com o povo no Egito. Tirou o povo do Egito, mas o Egito estava no coração do povo, concorda? Lá no deserto, o que eles falaram? Se eu tivesse no Egito. No Egito a gente tinha isso, tinha mesmo. Primeiro que eles eram escravos, tinha nada daquilo. Talvez um dia ou outro que o faraó fosse ali benevolente e desse alguma coisa para eles, mas não tinha aquilo que eles mesmos. Ou seja, o que Jesus está mostrando aqui, com todo o texto de Mateus, é isso. Não adianta eu trazer o reino, se o coração de vocês não está nesse reino. Está no reino dessa terra. Eu quero primeiro mudar o coração. Deu para entender? Eu vou só estabelecer o meu reino quando o coração de vocês estiver comigo, com o rei. Glória a Deus. E por isso eles rejeitaram, pois o interesse deles não era no rei, era no reino. Amém? Agora olhando o texto em si, esse é o pano de fundo geral. Agora olhando o contexto em si, do texto, Jesus aqui em Mateus 13. Essa é uma parábola que todo pastor gosta de pregar, porque você não tem que ficar enrolando, né? Você não tem que ficar procurando. Jesus mesmo explica os detalhes. Jesus mesmo explica o que é e o que não é, certo? Ali do 18 em diante, ele explica o que é e o que não é. O semeador é Deus, amém? O semeador é Deus, ponto. É claro na parábola. A semente é a palavra de Deus, né? O texto fala lá que a semente é isso, o semeador vai semear. Quando alguém ouviu a mensagem do reino, essa é a semente, a mensagem do reino, é a palavra de Deus. E lá em Mateus 13, 19 e 12, 28, depois você lê, aqui a gente vê que a semente é a mensagem do reino. E Jesus diz que esse reino chegou, dando a entender que ele é a mensagem. João, quando vai escrever o seu evangelho, ele fala, Jesus é o quê? Ele é a palavra, ele é o verbo, ele é o logos, ele é a mensagem, amém? Então a mensagem aqui acaba sendo o próprio Deus. O texto paralelo de Lucas 18, 11, texto paralelo desse texto aqui, Lucas deixa claro que a semente é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o próprio Jesus. Ou seja, a palavra de Deus se trata do próprio Jesus. A palavra que ele veio trazer. Deus mais próximos de nós. Essa é a palavra de Deus. Essa é a semente aqui na palavra. Amém? E os solos, entendemos que são os diferentes tipos de corações das pessoas. É isso que Jesus explica ali, novamente. O solo é como as pessoas recebem essa palavra. Deu para entender? Deus lançou a palavra, deu a palavra, Jesus, o próprio Jesus, a palavra de Deus. E como cada um vai aceitar e receber essa palavra. O solo significa a forma de que cada um está recebendo. E algo fantástico que eu vejo nesse texto, ainda em relação à introdução, a contexto, é que fala lá, reuniu-se ao seu redor, no versículo 2, uma multidão tão grande. Por isso, por que reuniu a multidão tão grande? Ele entrou num barco, assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas. O Jesus viu aquela multidão. E por vários outros textos na palavra, nós sabemos que Jesus conhece o nosso coração, não é? Vários textos Jesus fala, eu sei o que vocês estão pensando.
Agora eu imagino, isso que é fantástico de Jesus. Dentro de todo o contexto, a gente vê que Jesus está preocupado com o coração. E aí Jesus vê aquele monte de gente ali. E ele vê cada coração. E ele começa a citar cada coração que está ali. Cada tipo de coração que está ali. Ele começa nessa parábola a mostrar o que ele estava enxergando em cada coração ali. Amém? E sabe qual é o mais profundo? Esse mesmo Jesus está aqui hoje, amém? E ele está vendo cada coração aqui. E ele quer falar a mesma coisa para nós hoje aqui. Como que está o seu coração? Como que está o meu coração? Só que o Jesus, ele não quer apontar o erro do seu coração. Ele quer trazer para você esse coração frutífero. Ele quer que você tenha esse coração frutífero, amém? Que é o último coração que a gente vai ver mais para frente. Glória a Deus. Então, entrando nos corações, quais corações Jesus viu ali, que ele também está vendo aqui hoje? Porque não é por acaso que você está aqui, meu querido. Se essa palavra está sendo ministrada para você, é porque Jesus quer falar no teu coração, amém? E o que ele está vendo, o que ele via ali? O primeiro coração que ele vê, é o primeiro solo ali, o versículo 3 e 4 e 18 e 19, que é o coração duro, o coração fechado. Pode passar aí, Rafinha. Pode passar. É o coração fechado, o coração que rejeita. O primeiro solo aqui é o pior de todos os corações. Ele fala lá, Jesus falou muitas coisas, tá? O semeador, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves dos céus vieram e comeram essas sementes. Ou seja, rejeitaram. Jesus, ele faz uma espécie aqui, quando a gente lê a parábola toda, uma classificação dos corações, do pior para o melhor. E aqui é o pior, que é o coração que rejeita. O coração que a palavra nem chega. A palavra já é rejeitada logo no início. Recebe a semente, mas é rejeitada. Assim o inimigo tira totalmente do coração. O texto paralelo em Lucas, capítulo 8, versículo 5, fala assim: o semeador saiu a semear, Lucas 8, 5. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada, e então as aves vieram e comeram. Olha que interessante, esse foi pisada dá a ideia que foi rejeitada. Eu ouço a palavra, mas eu rejeito, eu piso, eu não quero isso. Eu endureço o meu coração. Eu não quero ouvir o que está falando aí. E como vimos aqui, o contexto foi exatamente isso que estava acontecendo. Era exatamente isso que estava acontecendo aqui com os fariseus, não foi? Com o povo rejeitando. Essa rejeição Jesus estava vendo ali. Se a gente vê as histórias, o povo chamando ele de demoniado, o povo querendo bater nele porque ele curou o homem no sábado, o povo rejeitando, a gente viu aqui. É esse coração duro que Jesus está falando aqui. Os fariseus viram o homem sendo curado ali no sábado e não se preocuparam com a cura. Preocuparam não, foi no sábado que ele fez. Não preocuparam com a mensagem. Interessante que o texto paralelo dessa mensagem lá em Marcos 3,5, desse texto que Jesus cura o homem no sábado, fala assim: irado, olhou para o que estavam à sua volta, e profundamente entristecido, Jesus, por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a mão. E ele estendeu, e ela foi restaurada. Jesus fica irado, mas triste, ao ver quando nós endurecemos o nosso coração. Quando nós fechamos, nós ouvimos a palavra, mas aquilo a gente rejeita, a gente pisa. Esse é o primeiro coração. Jesus se ira e se entristece ao mesmo tempo, ao ver corações duros, fechados, homens com coração totalmente fechado à palavra. E olhando mais para nós, a lição que eu tiro disso é que esses corações que demonstram dureza, não eram de pessoas que hoje a gente traz, que não acreditam em nada, não eram ateus.
eram principalmente dos fariseus, os caras que se diziam religiosos. Eram daqueles que, teoricamente, no povo é o que estariam mais perto de Deus, que se gabavam, andavam com aquelas roupas e tudo mais, que conheciam muito a lei, mas foram o que mais endureceram o coração. Isso me preocupa porque revela que o que endurece então o coração do homem, não é muitas vezes a falta de religião ou de uma crença, mas justamente o contrário, quando somos muito religiosos, quando nos deixamos enganar pela nossa religiosidade. Isso endurece o coração também, porque a gente acha que está fazendo uma coisa certa, mas no fundo não. No fundo não. É muito difícil. E religiosos aqui, não só pessoas que às vezes aceitam uma religião, mas muitos ateus são mais religiosos, porque a religião que eles acreditam, às vezes não é um Deus, não é uma coisa, mas o que eles acreditam deles, a ciência, essas coisas, e eles mesmos acabam sendo o Deus deles. Endurece, não consegue ouvir, não consegue entender, endurece o coração. A religião deles, o Deus é são eles mesmos, o que ele acha, o que ele entende. Aí o coração fica duro. Um exemplo dessa questão de religiosos, né, que na verdade estavam longe, o maior exemplo é do filho pródigo. Não o filho pródigo em si, mas o filho mais velho da parábola. E o interessante é que a parábola, quando a gente lê, Jesus está num contexto onde tinha os fariseus, e eles estavam recriminando aqueles pecadores onde Jesus estava com eles ali. E Jesus conta essa parábola justamente para mostrar a atitude que eles estavam tendo. Que é a atitude do filho mais velho, que estava com o pai, fazia tudo que o pai queria, obedecia ali certinho o pai, mas o coração dele não estava com o pai. O coração dele estava nas coisas do pai. Amém? Porque quando o filho recebe as coisas que ele achava que ele merecia do pai, ele surta. Porque o interesse dele não era o coração do pai. Porque se ele tivesse interessado no coração do pai, ele estaria alegre assim como o pai ficou quando o filho voltou, certo? Mas o coração dele, apesar de estar com o pai, fazendo tudo o que o pai queria, obedecendo nos mínimos detalhes, o coração dele não estava com o pai, mas nas coisas do pai. E por isso é um coração duro. É o coração que Jesus está vendo aqui. Que mesmo estando com o pai, não está interessado no coração do pai, só nas coisas do pai. Esse é o coração duro, o coração do filho mais velho na parábola aqui. Por isso, esse coração muitas vezes ama apenas as coisas do pai e não o próprio pai. Trazendo para nós agora, por que nós estamos aqui? Por que nós vimos aqui? Por que nós procuramos a igreja? Procuramos para que Deus realize nossos sonhos? Você acha que a gente procura Deus para Ele realizar as coisas que nós queremos? Ou aquilo que Ele quer, que Ele deseja? Se estamos aqui para que Deus faça aquilo que eu quero para mim, cuidado, a gente pode ter um coração duro, preso só na religião, e não nas coisas de Deus. Temos que vir aqui para conhecer o Pai, se maravilhar com o Pai, com as coisas do Pai, e com Ele, com o coração perto dEle, com a bondade, com a misericórdia, com a graça, com o amor dEle, amém? E maravilhado com Ele então, aí deixar Ele transbordar no nosso coração, amém? O segundo solo então, eu chamei aqui, pode passar aí, Rafinha, do solo, o coração interesseiro, o solo frágil. Os 5 e 6 a gente vê ali. O texto diz que o solo ele é pedregoso, e a semente cresce, mas sem raiz, sem firmeza.
O interessante é que esse já é um solo um pouco melhor que o primeiro, pois a semente chega a crescer um pouquinho, certo? Mas quando bate o sol, Jesus fala lá, o sol, ela seca. E quando Jesus explica esse fato, ali dos 18, do 20 ao 21, ele deixa claro que o sol simboliza os problemas, as tribulações da vida. Ou seja, enquanto o evangelho traz bênção e prosperidade, eu estou crescendo. Mas quando as coisas começam a apertar, basta um problema, uma situação adversa, e aí a pessoa abandona. Muitas vezes até culpa a Deus por isso, não é? Pelos problemas, pelas situações. Esse é o solo que é interesseiro. Por isso que eu chamei aqui de interesseiro. Está interessado também apenas nas coisas boas do evangelho. Volta algumas páginas aí, esse texto eu quero ler no capítulo 10. Versículo 17. Diz assim: tenham cuidado, pois os homens o entregarão aos tribunais e o açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas, e eles, a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai. E de vocês falará por intermédio de vocês. O 34, lá um pouquinho para frente. Não pense que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer com que o homem fique contra o seu pai, o filho contra a sua mãe, a nora contra a sogra, os inimigos dos homens serão os de sua própria casa. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Esse é o verdadeiro evangelho. Jesus não estava pintando um mar de rosas. Ele falou do que ia acontecer. Então, a semente, o coração interesseiro e frágil, é quando começa a acontecer essas coisas, que na verdade não ama mais a Deus. Tem outras coisas no coração dele além de Deus. Aí ele começa a perder essas coisas, as tribulações, os problemas, ele se afasta. E muitas vezes até questiona a Deus. Aqui a gente vê nesses textos que a gente leu, que o evangelho não é fácil de ser seguido. Pois para seguir, o requisito básico é crucificar o nosso eu, toda a nossa vontade. É crucificar aquele que não nega a si mesmo. Não pode ser meu discípulo. Nega a si mesmo, carrega a sua cruz. Por isso que Jesus vê esses corações ali frágeis, porque só quer as bênçãos de Deus. Deu para entender? Mas quando vem os problemas, não aceitam. E aqui não é que Jesus é contra a família no texto que a gente leu, pelo contrário, ele ama a família. Porque a única coisa que Jesus está querendo mostrar aqui é que nosso amor para ele tem que ser maior do que todas as coisas. Até o amor que nós temos pelos nossos pais, pela nossa esposa, pelos nossos filhos. É isso que Jesus está querendo dizer. Ou seja, para seguir Jesus eu tenho que estar disposto a abrir mão daquilo que eu mais amo nessa vida. E é isso que Jesus está ensinando aqui. Então o evangelho não é fácil. Por isso que quando as provações da vida vêm sobre aqueles que não têm essa raiz, que pensam que o evangelho é só bênção e traz bênçãos, eles acabam abandonando a fé. Deu para entender? É esse sol, o sol bate, eles abandonam a fé, porque não tem raiz, não tem raiz. E pelo contrário, aprendemos na semana passada, que as provações da vida devem o quê? Nos amadurecer, devem nos trazer raiz, não é? Vimos isso no texto que foi pregado semana passada. Meus irmãos, considerem o fato de alegria, passados por várias provações, pois a prova da sua fé produz perseverança. Amém? Por isso que abandona a fé, por não aguentar as provações da vida, não tem raiz, é frágil. Tem uma fé apenas nas bênçãos de Deus, e não em Deus em si. Uma fé interesseira que eu falei, por isso que eu falei que é um coração interesseiro.
No seminário eu tive um amigo que estava com a gente, fazendo seminário. O pai dele teve um acidente, acabou perdendo as 2 pernas. E ele não soube lidar com isso. Falou que foi Deus. Por que Deus permitiu isso? Estou aqui, dedicando a minha vida no seminário e Deus permite isso. Abandonou completamente. Ao seminário e a fé, abandonou tudo. Não aguentou, não suportou. Mas quando a gente suporta, quando a gente entende que o sol bate, muitas vezes para a gente criar raiz, para a gente aprofundar a raiz, isso é bom, nos traz maturidade. Eu lembro o momento mais difícil que eu passei na minha vida, foi lá em Marília. Uma das piores doenças que nós temos é quando a doença atinge a nossa mente. Eu fiquei 1 mês fora de mim lá em Marília, por conta das situações que aconteceram. Foi o momento mais difícil para a minha família de casa, para a minha família, meus irmãos também. Foi muito difícil. Foi duro demais. Mas hoje eu sei o quanto foi importante aquilo para me dar raiz. Para dar raiz firme em Cristo, porque só Ele estava do meu lado todo o tempo, eu não tenho dúvida disso. Meu lado, da minha família, Ele permitiu o sol bater, mas como a gente permaneceu firme, a raiz foi firmando. Tenta tirar uma árvore da raiz e tudo, não é fácil. Por isso as provações servem para nos dar raiz, mas aqueles que não suportam acabam perdendo. É esse solo que a gente viu aqui, e eu pergunto, como que você e eu temos lidado com as provações da vida? Será que elas têm gerado raiz em nós? Será que você tem permitido gerar raiz? Ou não, isso acontece e você já chuta o balde, já abandona? Querido, eu não sei o que você está passando, mas eu garanto para você uma coisa: permaneça firme confiando em Jesus, pois quando isso passar, as suas raízes estarão firmes. Amém? Glória a Deus. É isso que Jesus quer, firmar os nossos corações na rocha. Amém? O terceiro solo aqui, então o primeiro é esse coração duro, o terceiro é esse coração interesseiro. O terceiro solo é o coração desfocado. Eu coloquei desfocado e imaturo. É o coração que está focado em outras coisas. O texto diz que esse solo tem espinhos, e Jesus, quando explica aqui, esses espinhos, ele fala que são as preocupações da vida. O engano das riquezas. Interessante, né? É o solo imaturo. O texto paralelo, tanto em Marcos como em Lucas, acrescentam aqui: anseios por outras coisas, prazeres dessa vida. Esse solo que tem esses espinhos, acaba não crescendo. Acaba não crescendo. E eu falo crentes imaturos porque, como a gente viu, Jesus dá uma classificação do solo, certo? O primeiro e o segundo rejeitam completamente a palavra, certo? O primeiro nem retém, ele está duro, nem entra. O segundo entra um pouquinho, mas os problemas já ele perde. Mas esse não, esse fala que ele cresce um pouco. Mas os espinhos estão sufocando. Ele é imaturo, não cresce tudo aquilo que deveria crescer, por causa dos espinhos. Ele não nega a fé, mas tem uma fé imatura, infrutífera, pequena. Pois ao invés de se preocupar mais com as coisas de Deus, se preocupa mais com as coisas dessa vida. Deu para entender? Não cresce, não desenvolve, porque permite com que os espinhos não deixem você crescer. O foco está em outras coisas. 3 exemplos que a própria palavra nos dá disso. O jovem rico. Ele chega para Jesus: Jesus, eu faço tudo, eu obedeço, tal. O que eu tenho que fazer mais? Jesus fala aqui, vende tudo que você tem, entregue aos pobres. E me segue. Esse é o detalhe desse texto. E me segue.
Porque ele amava mais o dinheiro. Focava mais, o espinho do dinheiro estava deixando ele sufocado. Ele não pôde seguir Jesus, crescer, desenvolver naquilo que ele cria. Deu para entender? Outro exemplo, a parábola do banquete, que está lá em Lucas 14, do versículo 15 ao seguinte. Fala que o rei preparou um banquete e começou a chamar os convidados. Só que quando chegou lá, os convidados, não, puxa, eu tenho que fazer outra coisa. Não, puxa, eu tenho uma festa. Eu tenho um outro. Começa a dar desculpas. Preocupações mais com as coisas dessa vida. Marta, outro exemplo, Marta e Maria. Marta está lá fazendo as coisas para Jesus e tal, e até reclamou: Senhor, você não vai falar para minha irmã aí me ajudar? Jesus fala: Marta, Maria escolheu a melhor parte, está comigo. Estar comigo é melhor do que me servir. Marta estava ali fazendo as coisas para Jesus, se preocupando em deixar tudo certo para Jesus. Marta ficou ali focada na obra, mas só esqueceu a melhor parte, se relacionar com Deus da obra. Gente, esse coração na igreja muitas vezes, esse coração em si, eu acho que é o que mais tem hoje dentro da igreja. Onde a gente sabe, conhece, até cresceu um pouco mais os espinhos das coisas de fora, os prazeres da vida, o dinheiro e outras coisas. Não permite que a gente foque em Jesus. É só você fazer uma continha sua aí. Quanto tempo você gasta no seu trabalho correndo atrás do dinheiro? E quanto tempo você investe como Maria aos pés de Jesus? Pastor, você está falando então que eu tenho que trabalhar, eu tenho que viver como monge? Lógico que não. Lógico que não. Mas o quanto do teu trabalho você está junto com Jesus? O quanto do teu trabalho tem Deus com você ali? Não só para resolver os seus pepinos, não. Porque a gente chama Deus na hora dos pepinos, né? Não é verdade? Aconteceu os BO, não, Deus. Mas quando está tudo bem, entrando dinheiro, entrando bem, o espinho está sufocando, você não está crescendo. Só que trazendo um paralelo com uma outra parábola, que Jesus conta da vinha, ele fala que ele poda algumas coisas, para a gente crescer, para a gente dar fruto, ele poda. E muitas dessas podas, às vezes, vai cortar esses espinhos aí, para a gente crescer, para a gente parar de valorizar essas coisas, e começar a valorizar o que realmente Deus quer que a gente valorize. Olhando Marta, quantas vezes a gente está fazendo as coisas para Deus, a gente acha que está fazendo as coisas para Deus, se desgasta e tal, e fica só que a gente esquece de se relacionar com Deus. A melhor parte é estar com Jesus ali, junto. Esse é o coração imaturo, desfocado. Infelizmente as igrejas estão lotadas de crentes desfocados, imaturos, que só vivem atrás dos seus interesses e prazeres, não de uma vida de relacionamento real e profundo com Jesus. Por isso que a gente vê hoje vários tipos de igreja, para atrair vários tipos de pessoas. Mensagens que se preocupam mais em fazer a pessoa ficar ali. Aí a igreja se monta toda para atrair a pessoa para ficar ali. E esquece do principal, que é apresentar Jesus para a pessoa. A igreja cuida de tudo e faz tudo, e a pessoa está ali como fosse um cliente. E o staff da igreja se ralando para atender bem o cliente, não é? Para o cliente ficar ali, satisfeito. E mensagens vêm só de autoajuda, e você pode, você é o cara, você é a cabeça, você não é a cauda, você vai conseguir. Mensagens de arrependimento, de olhar para o seu pecado, você está fazendo coisa errada, você está traindo sua mulher, você está fazendo coisa... Não vem. Você tem que mudar, você tem que melhorar, tem que se arrepender.
os espinhos. Tem uma fé verdadeira, mas é imaturo, não cresce. Isso Jesus estava vendo ali. Portanto, foque em Cristo. Busque se relacionar com Cristo acima de todas as coisas. Aí sim a gente vai ser crente maduro. Amém? Glória a Deus. Peça para Deus mostrar para você, meu querido, quais espinhos estão impedindo de você amadurecer. Peça para Deus. De novo, eu falei, Jesus, da mesma forma que estava pregando aqui, e ele viu os corações, ele é o mesmo. Ele fala, estarei convosco até a consumação do século. Ele está aqui, ele conhece o seu coração. Ele está vendo. Medite aí. Veja quais espinhos têm impedido você de amadurecer, de ter uma fé frutífera. Amém? Principalmente agora que vamos partir para a ceia, no final dessa mensagem. E Jesus parte para o último coração, que eu chamei do coração frutífero, o coração arrependido. Pode passar aí. E o último e mais importante solo é esse coração aberto, coração arrependido. Por várias vezes ele usa, recebeu a palavra. Recebeu a palavra. Esse é o coração que se prostra diante de Deus. Está totalmente aberto para o agir de Deus. Amém? O texto diz que esse solo é aquele que ouve e recebe. Aceita, retém a palavra nos textos paralelos de Lucas e Marcos. Ou seja, esse seu coração é aquele que ouve a palavra de Deus e não questiona. Simplesmente aplica a palavra na sua vida. Muda a sua vida, muda as suas atitudes, se arrepende de verdade. E a pergunta que fica para nós, amém, pastor, então como que eu faço para aceitar essa palavra de Deus? E ser esse solo aí frutífero? Lá em Atos, capítulo 2, você pode abrir. Capítulo 2, 37 e 38. E o 41, aonde Pedro está pregando essa palavra. E aí a atitude daquele povo vai mostrar para nós como que é esse coração frutífero. E é por isso que eu chamei de coração arrependido. Diz assim o texto, quando ouviram isso, todo aquele sermão de Pedro, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos então? Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Os que aceitaram a mensagem, é o 41, né? Foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Glória a Deus! Está aqui a resposta, como eu vou aceitar? Quando eu me arrependo. Arrepender é a resposta. Mas se arrepender do quê? Vamos ser bem sinceros, esses 3 corações tentam bater no nosso peito a toda hora, né? O coração duro, o coração imaturo, o coração desfocado. Todos esses corações tentam bater no nosso peito. E é isso que a gente tem que se arrepender. De muitas vezes deixar esses corações baterem. Temos que se arrepender disso. Olhar para dentro de nós e ver, Deus, o que tem me atrapalhado? Será que as preocupações, as tribulações, os momentos ruins têm me afastado ou eu tenho aproveitado para criar raiz? Quais são os espinhos que tem na minha vida, que estão me impedindo de amadurecer? Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo disso. E a gente fazendo isso, curvando a nossa cabeça, reconhecendo os nossos pecados e pedindo perdão a Deus, esse quarto coração vai começar a bater e frutificar para a glória dele. Amém? Coração arrependido. Eu pergunto, como que está o nosso coração? Será que ele está fechado, pisando naquilo que a gente recebe da palavra de Deus? Será que ele está interesseiro, frágil?
Só preocupado com as bênçãos de Deus, e quando vem as coisas ruins eu abandono? Será que ele está focado em outras coisas? Nos prazeres dessa vida, nas riquezas, no engano da riqueza? Não importa, meu querido. Se você se humilhar, reconhecer o seu erro e confiar que Jesus morreu por cada um desses seus erros, amém? E é isso que nós vamos fazer aqui agora. Queria já chamar os diáconos, se pudessem já se aproximar da mesa. O pessoal do louvor também, para a gente ter esse momento de ceia. Queridos, de novo, o que Jesus fez por nós, o que vamos e que celebramos aqui cada domingo, cada primeiro domingo do mês, é justamente para a gente ter esse acerto. Pode chamar as crianças lá. Eu não sei, de novo vou falar, eu não acredito em acaso. Se você está aqui hoje e essa palavra, Deus quer falar com você. E assim como Ele viu os corações aqui, naquele momento, ali no barco, olhando aquela multidão na praia, assim como Ele via aqueles corações, Ele está vendo o seu coração aqui. Só que Ele não quer apontar o seu coração. Jesus não está aqui para apontar o coração de ninguém. Jesus está aqui para revelar o que está no seu coração, para que você tenha esse coração frutífero, que é o coração arrependido. Momento de se quebrantar diante de Deus. Momento de falar, certo, Senhor, vou parar de fazer essas coisas. Vou parar de permitir que esses espinhos impeçam de eu amadurecer. Eu entendi isso, Senhor. Ok, Senhor, eu vou me preocupar mais com o Senhor, me relacionar com o Senhor, assim como Maria aproveitar e estar aos seus pés todo dia. Eu entendi, Senhor. Eu quero concluir com a frase do Billy Graham. Ele fala assim: avivamento não é descer uma rua com um grande tambor, né? Aquele barulho, né? Com festa. O verdadeiro avivamento é subir o Calvário em grande choro. Choro de corações quebrantados. E todas as vezes que a gente vê avivamento na Bíblia, a gente vê esse quebrantamento. A gente vê o povo reconhecendo. Lá em Neemias, a Bíblia fala que o povo começava a falar em alta voz os seus pecados. Depois que foi lido a palavra, o povo vinha e confessava os seus pecados. Porque ele estava arrependido. E é esse coração que Jesus quer ver aqui nessa manhã, amém? Eu não sei, não conheço sua vida, não sei o que passa, não sei o que Deus falou com você. Mas se você tem que se arrepender, aproveita esse momento. Aproveita esse momento de falar com Deus. Nós só teremos um avivamento em nossa vida, na nossa igreja, na nossa cidade, se formos solos frutíferos, arrependidos, que é esse coração arrependido. Amém? Quero aproveitar e eu vou orar. É que o microfone acho que não vai chegar lá, mas eu vou orar. Consegue entender o microfone? Glória a Deus. Vamos orar pelos elementos. Eu queria aproveitar o final dessa mensagem para você, com esses elementos na mão, você fazer essa reflexão. Qual tipo de coração Jesus viu aqui em você hoje, nessa manhã, amém? E com esses elementos na mão, você refletir, você orar. Porque o texto que fala da ceia lá em 1 Coríntios, ele fala para examinar, o homem se examinar. E o interessante fala, examine, aí tome. Muitas vezes a gente fala, não, estou em pecado, não vou tomar ceia, não é verdade? Ah, não, minha vida não está legal, não vou tomar. Não, é o contrário, a Bíblia fala para você examinar, se consertar e tomar, amém? Como até um
uma aliança com Deus novamente ali. Um simples, não, Senhor, eu estou me arrependendo, eu estou tomando para firmar mesmo. Eu tenho que me arrepender, tenho que mudar, e vou tomar como sinal, Senhor, eu vou mudar. É isso que é ceia. É você mudar. Você se arrepender. Amém? Vamos orar. Pai, colocamos diante do Senhor esses elementos. Nós sabemos que não passam de um suco de uva e um pão. O poder nós sabemos que não está nos elementos, certeza disso. Mas o poder está naquilo que eles simbolizam. Eles simbolizam o seu corpo entregue naquela cruz. E eles simbolizam o teu sangue escorrido naquele madeiro. E o Senhor fez isso, Pai, para que nós possamos apresentar ao Senhor esse solo frutífero, esse coração arrependido dos nossos pecados, porque o Senhor se entregou por cada um deles. Por isso agora eu peço, Deus, que o Senhor venha falar conosco, com cada um aqui, quando estivermos com esses elementos nas nossas mãos, que o Senhor venha ministrar, venha mostrar aquilo que o Senhor está enxergando em cada um de nós, qual tipo de coração o Senhor está enxergando em cada um de nós, e venha nos ajudar a entregar ao Senhor esse coração arrependido, esse coração quebrantado, esse coração contrito, esse coração que é um solo frutífero, que frutifica para 100, para 60 e para 30, ó Pai, em nome de Jesus. É o que nós colocamos diante de Ti, Pai. Abençoe e fale com a Tua igreja nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vai ser servido. Vocês podem fazer a fila e pegando aqui. Amém? Deixei o meu lar e meu pai, deixei minha glória por Ti, paguei os pecados em Teu lugar, verti o meu sangue pra Te salvar. Amada minha, eu sofreria de novo aquela dor só pra ter o Teu coração. Amada minha, eu morreria de novo naquela cruz, se preciso fosse, pelo Teu amor. Deixei o meu lar e meu pai, deixei minha glória por Ti, paguei os pecados em Teu lugar, verti o meu sangue pra Te salvar. Amada minha, eu sofreria de novo aquela dor só pra ter o Teu coração. Amada minha, eu morreria de novo naquela cruz, se preciso fosse, pelo Teu amor. Amada minha, eu sofreria de novo aquela dor só pra
preciso fosse pelo teu amor, se preciso fosse pelo teu amor, Se preciso fosse pelo teu amor. Glória a Deus. Vai orando, querido. Vai meditando. Vai vendo tudo aquilo que o Senhor já falou com você. Vai colocando o seu coração diante de Deus. Diante dele a gente não consegue mentir, enganar, Ele conhece. Mas se Ele está dando e deu essa palavra hoje para você, meu querido, é porque Ele quer ver batendo aí um coração arrependido, um coração contrito, um coração que está disposto e quer aproveitar a vida com Ele, em relacionamento com Ele, assim como Maria ali. Coração que quer cortar esses espinhos, um coração que quer fazer raiz, que quer ter raiz, aproveitar os problemas da vida para criar raiz. Coração que não quer ser duro, não quer pisar na palavra, mas quer aceitá-la. Coloque o seu coração diante de Deus. 1 Coríntios 11, 23. Pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, à noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Esse examinar, querido, é para isso. Porque beber sem examinar, indignamente, sem discernir, sem ter entendido o sangue, sem ter se entregado realmente para Jesus. E é por isso que aqui nós abrimos a ceia para aqueles que são batizados mesmo, que já tiveram a sua vida entregue para Jesus, já testemunharam isso publicamente. Por quê? Porque nós não queremos trazer condenação para aqueles que não fizeram. Porque é o que a Bíblia fala: se você bebe sem discernir, você está trazendo condenação para si. Mas se você discerniu, se você entendeu, se você já entregou sua vida para Jesus, e você está falando com Ele, Ele já falou com você através da mensagem, toma esse cálice, come esse pão, fazendo mais essa aliança com o Senhor, de ter realmente esse coração quebrantado, esse coração contrito diante dEle, esse coração frutífero, que vai frutificar para o Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos todos, neste momento, comer do pão, amém? Amém. Glória a Deus. E vamos todos beber do cálice. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor fala conosco. Muito obrigado, Deus, porque nós temos a convicção que da mesma forma que o Senhor estava falando ali para aquela multidão, o Senhor falou para nós hoje, conhecendo o nosso coração, sabendo aquilo que a gente necessita, sabendo aquilo que a gente precisa. E nós captamos a Tua mensagem, Deus, e diante de Ti queremos oferecer o nosso coração quebrantado. Pai, nos perdoe, Deus,
Nos perdoe por muitas vezes endurecer o nosso coração. Nos perdoe por muitas vezes deixar com que as tribulações nos afastem de Ti. Por não permitir que elas nos dê raízes. Nos perdoe, Deus, por muitas vezes permitir que os espinhos dessa vida, os prazeres, nos perdoe por focar em tantas outras coisas, menos em Ti, Deus. Quebrante o nosso coração. Queremos agora, ó Deus, como um pacto diante dessa ceia, declarar para o Senhor que estamos com o coração quebrantado, contrito, arrependido diante do Senhor. Queremos oferecer esse coração a Ti, para que o Senhor possa, através da nossa vida, frutificar para o Senhor, trazer cada vez mais e mais pessoas para perto de Ti, e espalhar o Teu amor, a Tua mensagem, por onde quer que estejamos, Deus. Por onde quer que os nossos pés pisem, que o Senhor nos ajude a proclamar esse Evangelho, fazendo o nosso coração frutificar para o Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Glorificado seja o Teu nome, Jesus. Nós Te agradecemos, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém, Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Podemos assentar, só temos algumas informações e a gente já vai finalizar. Aleluia, glória a Deus por esta mensagem, glória a Deus por esta aliança renovada, amém? Que nós possamos ter uma semana realmente gloriosa na presença do Senhor. E ao longo desse mês, nós ainda vamos ter, além dos nossos encontros com o Senhor e conosco em comunhão, nós vamos ter, no finalzinho do nosso mês, a nossa assembleia. Então eu devo mandar no grupo da igreja, no mais tardar até o dia 17, uma convocação, um edital de convocação, para que a gente possa formalizar a chamada dessa nossa reunião, aleluia, glória a Deus. O intuito é nós olharmos para o nosso ano, que está começando, olharmos para esse corpo de Cristo que nós temos atual, porque ele se transformou do último ano para cá, novas famílias chegaram, algumas famílias se deslocaram daqui para outros lugares, e nós precisamos renovar, dizer o que esse corpo novo vai fazer e vai se propor para o próximo biênio, amém? Então, em razão disso, nós vamos discutir qual era o corpo antigo, como o corpo novo está, e ao que nós vamos nos ater e trabalharmos, aleluia? Então, fiquem atentos a essa convocação, vão dando um sim, ok, graças a Deus, aleluia, e convocamos a todos que compõem a nossa igreja. Hoje e os próximos domingos, assim como o domingo passado, eu vou pedir para aqueles irmãos que lembram que estive presente nas últimas assembleias, nós preparamos uma mesa e nós temos 4 atas que precisam ser registradas ainda, que aconteceram entre 2019 e 2020. E eu preciso que os irmãos assinem. Eu deixei as atas junto. Se algum irmão não lembrar, participei, não participei, pode ver pelo nome que vai estar na ficha de assinatura. E se o irmão, apesar de ter o nome ali, não se lembrar do que se tratou, a ata está ali, pode passar os olhos pela ata, lembrar do que foi, realmente eu participei e atesto que eu estive aqui, amém? Essas atas vão ser registradas, e a nova ata de fevereiro vai ser registrada junto, amém? Então, para que não deixem de assinar, não deixem de dar um ok na convocação que a gente vai mandar no grupo da igreja, e não deixem de participar da assembleia. É muito importante, porque essas decisões a gente toma como corpo de Cristo. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Verdade. A ficha de cadastro de membro, desde a semana passada, também está nessa mesa, né? Então, os irmãos que têm participado conosco, famílias que têm vindo e queiram estar conosco a partir deste ano, aproveitem, levem as fichas,
ou mesmo as famílias que estão vindo, você que convidou, está trazendo uma família, está assessorando espiritualmente essa família, né? Está caminhando com ela. Leve a ficha, proponha a ela para que ela preencha e traga. Essa ficha tem que ser entregue antes da assembleia. Porque nós, como liderança, nós vamos nos reunirmos, nós vamos orar, nós vamos também entrar em contato com a igreja da qual essa família está vindo, para que a gente possa ter informações e possamos acolher a família no nosso meio. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Pastor Tiago. Glória a Deus, queridos. Vamos ficar em pé. Vamos receber a bênção. Lembrando, quarta-feira temos o estudo bíblico e a intercessão. Vamos partir aí para o primeiro capítulo de Romanos. O estudo bíblico às 20 horas e a intercessão às 19. Amém? Pai nosso, que o teu amor, que o grande amor de Deus Pai, as consolações do teu Santo Espírito e essa presença real do teu Filho Jesus, que ministrou o nosso coração nessa manhã, que conhece o nosso coração, permaneça conosco, agora e para todos sempre, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Boa semana a todos. Amém.